Muito boa noite aos nossos amigos e telespectadores da Conect TV Algarve e também da Conect TV Brasil. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Política em Foco nessa reta final das eleições aqui, as europeias em Portugal. E estou com uma das candidatas aqui, uma candidata que representa o Algarve, Alexandra Gonçalves. Seja muito bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Muito é um sim. prazer. Muito prazer, é todo nosso. Alexandre, eu quero começar esse nosso papo aqui com você contando um pouco da sua história, né? Professora, já passou pela Câmara de Faro, conta um pouquinho desse seu período profissional e dentro da política. Muito bem. Gostava de começar por dizer que políticos somos todos. Uns Sim. estão mais no ativo, outros mais na retaguarda. Mas pronto, começar por agradecer o convite endereçado para estarmos aqui hoje. Dizer que é um enorme prazer contribuir também para este projeto, que é um projeto inovador, bastante interessante para a nossa região e, sobretudo, também para Faro, que estabelece aqui uma comunicação direta com um público que também é nosso, que se encontra não só pelo país, mas também fora de portas, e isso é muito interessante, porque nós somos cada vez mais uma sociedade plural, com muitas nacionalidades a viver na nossa região, e no nosso país, e queria começar por dizer que de facto não me considero uma política de carreira, porque o meu passado fala por isso. Portanto, fui uma estudante de Direito que não gostou do curso e, portanto, resolveu mudar de opção e vir para Turismo, que era um curso novo na Universidade do Algarve, que é a minha casa, quer de estudos, quer de lecionação. Aí tive a oportunidade de fazer uma licenciatura em Turismo, depois fiz um SESE em Marketing, portanto sou licenciada em Marketing Turístico. Depois ingressei no mundo profissional através, quer da TAP, da Transportadora Aérea Nacional, onde tive a oportunidade de trabalhar, mas pouco tempo, porque vi que também não era ali a minha área específica, a aviação, e depois fui para uma agência de viagens onde trabalhei. Durante quase 2 anos, a agência hoje já não existe, e reflete bem a mudança que há neste setor, tanto hoje muito mais digital do que era nesse período, há 30 e tal anos atrás, e então houve um professor que me convidou para ir dar aulas para o substituir, porque ele ia fazer formação de doutoramento. E assim iniciou a minha vida académica profissionalmente. Há 27 anos que dou aulas. Neste percurso de lecionação tive a oportunidade de fazer um mestrado em Gestão Cultural, Gestão do Património Cultural, e depois um doutoramento em Turismo. Porque, de facto, os meus 2 grandes amores, por um lado o turismo, por outro o património, a cultura, e tentei sempre conciliar estas 2 dimensões científicas no meu desenvolvimento profissional e científico. Depois surgiram oportunidades, creio que pela vida ativa que nós tivemos numa relação com a comunidade. Surgiu naturalmente um convite para fazer parte das listas ao município de Faro. Pelo engenheiro Macário Correia, que foi presidente do município, ganhámos eleições. 2009, né? 2009 a 2013, tivemos essa oportunidade de ser vereadora da ação social, turismo, cultura. Os pelouros eram esses. Saúde, portanto, alguma também diversidade nos pelouros, mas claro, sim, muito centrado no turismo e na cultura, numa altura em que vivíamos uma grande crise económica e, portanto, a área social ganhou uma preponderância também muito relevante, com uma organização de setores fundamentais no município de Faro, como a ação social, como desenvolvendo grupos de ação local em várias áreas, como no sem-abrigo, ou no apoio alimentar, ou vestuário. Em várias áreas criámos e desenvolvemos o plano de ação social do município e que também nos permitiu ganhar uma grande experiência no contacto com a população e com a comunidade e que hoje considero que foram dos momentos mais ricos da minha vida. Para além disso, mantendo sempre um pé na universidade, fazendo investigação, lecionando pro bono em alguns momentos, para não perder de facto a relação com os jovens, com o ensino, que é uma área que nos dá muito prazer. Foram surgindo depois outros desafios, entretanto a Direção Regional de Cultura do Algarve
foi de facto, foram 5 anos de uma intensidade de trabalho na região muito grande, com projetos muito interessantes, com uma dinâmica associada aos monumentos que nós inauguramos, porque de facto criámos um projeto que era o Divan e que permanece hoje, porque houve de facto o reconhecimento dessa iniciativa e da sua importância. Passava por criar uma dinâmica de eventos e atividades culturais com as associações da região nos espaços que estavam sob gestão da Direção Regional de Cultura. E isso trouxe toda uma vida nova a estes espaços muito associados a pedras e a objetos físicos que não falam. Portanto, colocámos uma vivacidade nestes espaços que levaram as comunidades a revisitar, o que foi muito interessante. Acho que se continua a contribuir para a criação de públicos, porque não só as escolas, mas também as famílias voltaram a visitar estes espaços, e isto muito com meios próprios do Orçamento da Cultura, mas também recorrente sempre possível a candidaturas a projetos de financiamento comunitário, o que contribuiu para que, de facto, alguns destes projetos ganhassem novas forças e fossem conhecidos também internacionalmente. Gostava de destacar neste período a marca Património Europeu, que foi atribuída ao Promontório de Sagres. Foi uma candidatura encetada completamente por nós e que foi de sucesso. E, portanto, costumam dizer que estamos na ponta da Europa e, de facto, o lema da marca Património Europeu é: a Europa começa aqui. E nada melhor que dizer que a Europa começa em Sagres, porque, de facto, é ali que começa. Verdade. Não acaba, começa, tudo começa aqui. E, portanto, essas narrativas de entusiasmo positivas que nos podem trazer um valor acrescentado e reconhecimento à nossa identidade, não só local, cultural, mas também europeia, são essenciais. E é o nosso projeto, e é aí que nós nos revemos. Portanto, de regresso à universidade, um novo desafio: encabeçar a direção da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo. Já vamos no segundo mandato, portanto estamos a falar de 2019. Foi um mandato, o primeiro de 3 anos, estamos no meio do segundo mandato e muito, portanto, entusiasmados com o facto de o corpo de docentes, estudantes e funcionários não docentes terem acreditado no nosso projeto para liderar aquela casa, que é a maior casa do ensino superior politécnico da Universidade do Algarve, tem 1.900 alunos. E, portanto, está em Faro e em Portimão, e é um desafio diário, porque, como deve imaginar, todos os dias surgem coisas para responder. Ainda ontem tivemos um desses eventos que nem sempre são positivos, mas que nós temos que ultrapassar diariamente. Portanto, para além de ter que fazer um planeamento muito cuidado da nossa atuação, porque daí dependem muitos jovens, e jovens que são o nosso futuro, porque são jovens qualificados, temos também todo um outro planeamento dia a dia de infraestruturas, de respostas que nos surgem, nomeadamente quando houve o Covid, e houve uma adaptação monumental, se é que posso utilizar este termo, naquilo que fazíamos diariamente, que era trazer os alunos à escola e lecionar em sala de aula. E tudo se reverteu. Passámos a ter a sala de aula em casa e ter que criar condições para que o ensino continuasse com os resultados positivos que tinha, dando resposta às necessidades de professores e de estudantes. E, portanto, estes desafios e a reconfiguração dos nossos desafios no dia-a-dia é uma coisa a que já estamos bastante habituados, o que não é um bom sinal, mas faz parte da vida e estamos cá para mais um desafio. Não é um bom sinal quando a pessoa fala dessa carga de trabalho e dessas rotinas e o olho não brilha, não é um bom sinal. Mas eu notei o tempo todo aqui, quando você falou de cultura, o lado social, história, patrimônio, educação, o marketing da comunidade, o tempo todo seu olho brilha. Brilha pelo que já foi feito, brilha por ver os resultados que você, com certeza, quando circula pela comunidade, sente e percebe isso, e brilha principalmente quando você fala do que ainda tem que ser feito, do que pode ser feito.
Então não é um mau sinal, não, apesar de ter uma rotina desgastante, né, cansativa, não é um mau sinal, não, porque o seu olho ainda brilha quando fala disso tudo. Você prefere ser chamada de doutora, de professora, de senhora? Porque são papéis, papéis diferentes na sociedade. O que está mais no teu coração? O professora? Eu sou a Alexandra. Não nasci com nenhum título associado e, portanto, digo isso muitas vezes. Alexandra, por favor, porque tudo o resto fez parte de um percurso natural que se foi colocando e que creio que faz parte da minha história de vida, que tive ao meu lado sempre grandes equipas, uma família extraordinária, que nos ajudou a ser aquilo que somos hoje. E, portanto, aí é claro que o lado pedagógico ajuda imenso nesta articulação com todos estes desafios que nos vão sendo colocados. Sim. Porque nós sabemos, quando estamos a falar com os mais jovens, com outras faixas etárias, às vezes temos que nos colocar, às vezes não, sempre temos que nos colocar do outro lado. Sim. E esse exercício acho que é fundamental para o exercício de qualquer cargo público. Eu revejo-me imenso com o desempenho destas funções de servir o outro, de estar no lugar de toda a gente e dar resposta a estas pequenas questões que nos vão surgindo e procurando ultrapassá-las com todos os meios e a ajuda de várias pessoas. Uma coisa que tenho perfeita noção é que este percurso e estes desafios não surgem só por causa da Alexandra, surgem porque há todo um enquadramento que tem possibilitado que tal aconteça. E é muito essa a nossa luta, é que outros tenham a mesma oportunidade também de chegar onde querem. Porque, de facto, não houve planeamento. A única coisa que foi sendo feita ao longo deste percurso, do meu percurso, foi cumprir com aquilo que me era obrigado. E aí, em termos profissionais, o ensino superior obriga-nos a fazer um mestrado e a partir de determinada altura houve uma revisão do estatuto da carreira docente que nos obrigou a fazer o doutoramento durante um período de tempo. E aí, mais uma vez, estava na Câmara e consegui equilibrar essas funções e responder a essa necessidade, para que também a minha carreira profissional de base, que é de ser professora do ensino superior, fosse calculada, porque nunca perdi a noção de onde é que venho, agora sem saber às vezes muito bem onde é que vou, porque estes desafios de facto são-nos colocados pelos outros, surgem porque nos são colocados. Vamos falar desse desafio, vamos falar de representatividade. Você representa, e é lógico que é uma candidatura às europeias, não é uma coisa regional, não é uma coisa sentada numa cadeira no Parlamento Europeu que se defenda exclusivamente uma região, diferente do Parlamento português. Mas você representa o Algarve. A sua história é um pouco a história do Algarve. Nós estamos lendo aqui, estamos conversando aqui da escola de turismo, da importância disso, o patrimônio histórico. Aí quando fala, mesmo dentro do turismo, uma segmentação, nós estamos falando de diversidade, não fazer só aquele raciocínio do turismo de praia. Eu fiz diversas leituras na história que você me contou aqui, mas eu quero falar de representatividade. Falta representatividade, ou seja, o Algarve ainda carece de ser mais ouvido, de ter um poder não de decisão, mas de influência na decisão do que acontece em Portugal e no que acontece na Europa e que reflete diariamente nessas comunidades, com essas pessoas todas que você disse. Eu lembro que eu fiz uma entrevista com o Macário Correia e ele falou um pouco disso, que o Algarve perdeu, houve um momento que ele tinha mais força no governo central, nas decisões, na influência das decisões, guardadas as proporções da região, do tamanho da população, e que isso se perdeu um pouco. Falta, e aí a pergunta complementar é, você, ao participar de uma lista, sente que vai poder influenciar sendo eleita ou não sendo eleita? Ou seja, você faz parte de um grupo ou você é só uma peça daquele tabuleiro que, caso não seja eleita, não influencia em mais nada? Onde é que está a tua representatividade em favor do Algarve? É assim,
Agora é uma visão muito mais pessoal do que de AD, não é? Eu acho que o Algarve tem todo o espaço para ganhar representatividade. Se tem tido até agora a representatividade merecida, se calhar não é? Se calhar ou mesmo não. Constatar. Exatamente. Constatar que Portanto, não. verifica-se que ao longo da última década o Algarve perdeu força nessa representatividade nacional e na determinação das políticas nacionais. Agora, o Algarve não existe sozinho. O Algarve faz parte de uma bacia do Mediterrâneo, apesar de já não ser Mediterrâneo, tem características que são muito semelhantes a outros países e a outras regiões que são mais periféricas, no caso, da bacia do Mediterrâneo. Há uma questão essencial que se coloca, que tem que ver com o facto de ter uma população residente em menor número do que outras regiões do país e, portanto, menos eleitores. Isto é um facto, ninguém pode dizer que não é assim. E nós sabemos que o eleitorado e a representatividade do eleitorado... É um pouco proporcional a isso também, natural. Portanto, há aí uma questão que é dos números. Agora, há outros números que nós temos que trazer para esta discussão, que são os números do turismo, daqueles que nos visitam, daqueles que fazem parte de um fluxo migratório sazonal, que não é migratório porque é um fluxo de visitantes, que triplica, quadriplica a população que cá está num determinado período do ano, corresponde já a quase 6 meses do ano, com um pico maior em 3 meses, e que altera toda a nossa configuração durante esse período. E que é em contraciclo com o resto do país, porque o resto do país nessas alturas vem de férias, ou está quase toda de férias. São as férias escolares, isto é natural. Por muito que se fale no combate à sazonalidade, esta sazonalidade tem muito a ver com os períodos escolares das famílias, quando as pessoas podem ter o maior número de dias de férias, e este processo é difícil de contrariar. Como é que se contraria? Com uma população mais velha, que pode fazer férias todo o ano, e criando narrativas e procuras nos outros períodos do ano. Tem que se trabalhar sobre isso, e isso tem que se trabalhar não só no Algarve, regionalmente e nacionalmente, mas para toda uma região europeia, que eu enquadraria a região europeia alargada, que é a bacia do Mediterrâneo. Portanto, aqui eu acho que o Algarve pode dar um contributo essencial na definição de ações prioritárias para contribuir para esbater estas assimetrias que existem e que fazem com que a tal coesão que a Europa advoga, por vezes seja colocada em causa, porque nós olhamos muito aos números em função do país e esquecemos às vezes de olhar para os números em função das regiões, e esta região contribui imenso para o PIB nacional e, tal como esta, todas as outras para um PIB internacional e europeu, no caso concreto, do turismo, para a balança de pagamentos, para a riqueza da União Europeia, que é o principal destino emissor e receptor de turistas a nível internacional. E, portanto, toda esta realidade que se centra muito nesta conversa do turismo, o Algarve pode ter voz na Europa e pode contribuir para ser uma voz forte, porque tem uma realidade que é comum a muitas outras regiões daqui do sul, da bacia, do Mediterrâneo, e assim, há muita coisa que podemos fazer para ter maior peso, maior representatividade. Não só em termos nacionais, mas sobretudo através da Europa. Se calhar a nossa voz, através da Europa, poderá reforçar também a nossa representatividade em Portugal. Sim, e quando fala de turismo na Europa, a gente seguramente fala de uma indústria. Acho que em nenhuma outra região do mundo a gente pode falar da contribuição para o PIB tão forte como o turismo faz para a Europa. Acho que não tem nenhum outro país que o turismo, ou nenhuma outra região, por exemplo, Estados Unidos, eu não acho que o turismo, eu não tenho esses números aqui de cabeça, mas que represente um número tão alto dentro do PIB americano, a atividade turística. Para a Europa, o turismo é fundamental, e alguns países
praticamente dependente desse fluxo de turistas sazonais ou durante o ano todo. É uma indústria realmente... Nós o que podemos aqui também acrescentar é que temos que construir um turismo cada vez mais resiliente, mais digital, mais ecológico, mais amigo das práticas sustentáveis, e é nesse tipo de ações, de um planeamento que construa um turismo cada vez mais ao encontro daquilo que se quer para uma Europa amiga do ambiente, que responda ao pacto ecológico que está estabelecido, que reduza a emissão do carbono, é um caminho que se tem que fazer crescentemente para qualificar o nosso turismo também. Falar eu vou deixar a parte que a gente vai falar um pouco da política nacional mais para o finalzinho, mas falar um pouco da negação à política, que a gente sempre fala quando chega perto das eleições, está relacionada não, eu não vou nem votar, eu não quero participar disso, porque nada resolve, a política não resolve nada, uma parte da população se abstém de participar do processo político, nem se interessa, não se informa a respeito dos candidatos, nada, por enxergar ou por entender que nada vai mudar, independente de quem esteja lá, nada vai mudar, tal. Qual é a tua opinião a respeito disso? E se de alguma maneira essa parte da população tem um pouco de razão, mas ela tem que repensar. Quero que você fale um pouco a respeito disso. Eu acho que nós temos que fazer jus a um direito que tem 50 anos no nosso país, não é? E que nós temos, então as mulheres, eu jamais deixaria que qualquer força política que negasse uma igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, fazer valer o seu voto mais do que o meu. E, portanto, eu tenho sempre que estar lá. E negar este direito que foi adquirido com a luta de tantos é negar uma oportunidade de dar voz àquilo que nós pensamos. De nada nos serve ficar em casa e não ir votar, mesmo que seja para fazer um voto em branco, porque é um direito que foi adquirido e que todos nós devemos exercer. Os mais jovens creio que já perceberam que, aderindo à votação, estão a dar um contributo para aquilo que querem no futuro que seja o seu país e a sua Europa, neste caso concreto. Portanto, toda a gente deve votar porque é a única maneira de se fazer ouvir. Nada nos serve ir para o café, ir para as associações ou para outros espaços, dizer que não concordamos e que estamos contra aquilo que está a ser feito, se no momento de fazer uma escolha, de votar, às vezes sabemos que a escolha é por aquilo que é o menos mau, mas deve ser feita. Nós devemos dar sempre o contributo para que a nossa voz seja ouvida. E fazer ouvir a voz é a única forma, é através do voto. Não há outra. É aquela que está legalmente consagrada e que nós temos que fazer jus. Porque a abstenção ou não ir votar são sempre coisas que nos deixam um vazio, uma falta de oportunidade. Não é? Deixando o outro escolher por nós, né? Exatamente. Nunca é bom. Eu acho que isso não... Para mim, não, e sobretudo quando isso até pode levar a opções que são as menos desejáveis para uma política nacional ou uma política europeia. As pessoas têm compreensão, ou a maior parte da população tem compreensão da importância do Parlamento Europeu? Porque muitas vezes, conversando aqui e acolá, vê um distanciamento, até o tratamento... não, mas isso é lá em Bruxelas, parece que tem uma lacuna muito grande, maior do que a própria Europa, entre a realidade das pessoas do dia a dia, ou da sensação, a percepção do que o Parlamento Europeu interfere ou pode efetivamente mudar, melhorar ou piorar a qualidade de vida, o dia a dia das pessoas. Por que tem esse distanciamento? Tem um pouco de erro também dos políticos que ficam lá em Bruxelas, às vezes nem sempre voltam para a sua base, nem sempre ficam mais ligados à sua comunidade. Tem um pouco de erro disso também? Eu considero que se deve trabalhar positivamente nessa aproximação às pessoas, mesmo quem está no Parlamento Europeu.
porque nós temos noção que a mobilização para umas eleições autárquicas é muito maior do que para umas legislativas. Sim. E que também acontece, ainda mais que tivemos um momento de legislativas muito recente, temos agora uma eleição para o Parlamento Europeu, nós que andamos na rua, ouvimos as pessoas a dizer-nos várias vezes que não costumam votar para o Parlamento Europeu e que nunca votaram para o Parlamento Europeu. Porque não há a tal noção de que as diretrizes que vêm da Europa vão condicionar tudo aquilo que vai acontecer muitas vezes ao nível da política nacional. Sim. Portanto, é importante fazer esse esclarecimento, essa sensibilização de como as políticas europeias condicionam a nossa política nacional e, por sua vez, os vários setores da nossa política, nomeadamente ao nível da energia, do ambiente, da proteção e segurança e todas as outras. Sabemos que há diretivas que influenciam diretamente as políticas nacionais, porque criam regulamentação a seguir, que vem condicionar a forma como os países tratam de determinados assuntos. Portanto, esta questão do Pacto Ecológico, por exemplo, e a redução do carbono, que tem que ser feita totalmente neutralidade de carbono até 2050, implica medidas dentro do nosso país nos próximos anos, que têm que ser tomadas. E, portanto, há regulamentação a acontecer, haverá outra que ainda vai acontecer nos vários setores da economia, desde a agricultura, a água e todos os outros. É bom que tenham noção que isto afeta-nos diretamente no dia-a-dia, assim como depois tem repercussões na própria comunidade local. Se calhar a falta de esclarecimento e essa falta de proximidade tem que ser repensada e tem que se encontrar mecanismos de estar mais perto da população. Há uma crítica, evidentemente, da oposição ao cabeça de lista da AD. Que é um rapaz muito jovem. O que você tem a dizer a respeito disso? É uma crítica oposicionista pura e simples? As pessoas não o conhecem? Fala um pouquinho do cabeça de lista da AD. Eu penso que a opção é extremamente boa. É um jovem, é verdade. Não se nega a condição de ter 28, uma cara de garoto, 28 parece anos. menos, até o rosto dele parece menos, né? Se fosse ao contrário, se calhar também era criticado. Sim. Agora, parece-me, e parece-nos que temos uma equipa, a melhor equipa de todas, a mais equilibrada, com as suas características inerentes, tem representatividade territorial. O cabeça de lista é uma pessoa muito entusiasta, muito simpático, muito capaz de estabelecer um diálogo com todas as pessoas, irreverente, QB, portanto, ele tem o seu grau de irreverência, é verdade. Isso não parece totalmente mau, ou não é mau, porque creio que é uma vantagem, porque precisamos às vezes de pensar fora da caixa para chegar a soluções e, sobretudo, é uma pessoa profundamente conhecedora dos assuntos da ciência política, essa sua área de formação. Foi comentador de todas as políticas a nível nacional e internacional nos programas que tem liderado jornalisticamente e eu creio que é uma excelente aposta e toda a equipa está muito satisfeita por ser liderada por um jovem irreverente que, ao mesmo tempo, tem um pensamento estruturado, tem pensamento próprio e nos ajuda a pensar sobre estes assuntos que são bastante complexos. A questão da política não tem às vezes uma resposta simples. Sim. Nem tudo está atrás da língua para conseguirmos responder no imediato. Portanto, e mexe com várias áreas de interesse e, portanto, todo o passo que se dá em termos das propostas políticas na Europa têm que ser muito bem refletidas e pensadas e por isso o cabeça de lista é mas é uma equipa, porque em termos de... Isso eu vou te espremer agora em relação a isso, mas é uma equipa mesmo? Por quê? Eu estou falando assim, a sensação das pessoas fica muito ligada assim, não, depois, hoje a AD tem quantos deputados europeus? São? Não, 7. 7. Então, mas será que vai realmente? Vamos dizer que eleja os mesmos 7? Aí a gente vai falar dessa parte das possibilidades daqui a pouco. Mas vamos dizer que eleja os mesmos 7.
Os demais não vão participar do planejamento das decisões ou da representatividade do país aí, não estou dizendo do Algarve em si, mas do país lá no Parlamento Europeu. Esse núcleo, depois dos eleitos, se fecham e os demais ficam fora. Você está me dizendo que não, que é uma equipa. É mesmo? Você se sente ouvida nesse grupo? Você tem essa percepção? Nós temos trabalhado em conjunto, temos tido reuniões conjuntas, o programa foi feito conjuntamente e, portanto, é claro que cada um tem as suas áreas de especialização. Que isso é bom. E isso é normal, porque eu não espero ter um conhecimento aprofundado de todos os temas que envolvem a União Europeia, porque vamos conhecendo, vamos trabalhando, como em tudo, a experiência adquire-se. É verdade que uns terão já mais do que outros, porque já lá estão, outros vão ganhar. Mas há uma área de formação, de qualificação, que ajuda a que as pessoas tenham um enquadramento mais específico depois da integração das várias comissões. E isso é natural, é como ao nível do Parlamento, também nacional. Portanto, os assuntos vão se desenvolvendo e as pessoas vão se especializando, dando contributos na sua área política do seu grupo parlamentar, mas trabalham como grupo, como equipa. Eu acho que isso existe e eu sinto isso, pelo menos, do lado da candidatura da AD. Ok. Falando agora do momento político. A gente acaba de passar por as eleições legislativas, a Assembleia da República composta, primeiro-ministro da AD, e um momento diferente na história de Portugal, onde o bipartidarismo muito nítido abre espaço para um terceiro partido na contramão de muitas crenças destes dois partidos, que apesar de antagônicos, fazem críticas muito similares ao Chega, que faz parte dessa equação agora. Então a primeira pergunta quem é o grande opositor, quem é a oposição de verdade ao governo atual da AD, do primeiro-ministro, dessa composição? Por quê? O PS diz que é ele. O Chega diz que é ele. Na opinião do governo, quem é a oposição de verdade? A oposição serão todos aqueles que não queiram construir o bem comum. Eu não vou falar em partidos políticos, porque eu acho que o que nós temos que pensar é o bem comum do nosso país e aqui no caso das políticas europeias há o PPE, não é? Que é o grupo onde a AD está inserida, que é a democracia cristã, e portanto há aí uma estruturação de políticas que às vezes não são votadas favoravelmente sempre pelos partidos que compõem este grupo parlamentar. Sim. Em termos nacionais, não me cabe neste momento estar a falar sobre a política nacional, mas todos aqueles que não derem um contributo para que o voto que foi colocado em maioria pelos portugueses no partido, na coligação AD, estarão a lutar contra uma política nacional que quer o equilíbrio e quer o bem comum. Portanto, serão todos esses, sejam uns, sejam outros, todos os que derem contributos para este ruído que anda à volta de uma política que quer construir um Portugal diferente, um Portugal com futuro, um Portugal com esperança, um Portugal que procura o bem-estar de cada um de nós, são os nossos oponentes. Esse Portugal que quer tudo isso neste momento, por conta da condição da Europa, que tem na guerra da Ucrânia, causou um desequilíbrio, causou inflação, causou essa disparada, por exemplo, nas prestações de quem tem financiamento habitacional, né? Esse Portugal enxerga muito em breve uma coisa mais tranquila, ou essa crise que muitos políticos, inclusive o Macron recentemente falou, olha, a Europa está condenada à morte caso não mude algumas coisas. Você enxerga esse horizonte mais brando, mais ensolarado para breve para Portugal? Postos esses desafios que a Europa enfrenta nesse momento?
A Europa está a viver um dos momentos mais desafiantes dos últimos anos. Sem dúvida. Também tivemos a grande crise pandémica, que também nos colocou à prova e encontrou caminhos para ultrapassar, e de facto há sempre aqui questões que ainda vão sendo sanadas, nomeadamente o aumento de dívida pública que se verificou que vai ter que ser paga, porque ela existiu. E a questão da guerra é, de facto, uma das grandes condicionantes que nós temos para uma progressão económica, para um desenvolvimento equilibrado entre todos os países que compõem a União Europeia hoje. E é o nosso grande desafio, portanto, a construção da paz, a construção de equilíbrios. Não é fácil, mas eu creio que nós temos condições, caso saia destas eleições um Parlamento Europeu com capacidade de trabalhar, negociar a paz, manter a sua soberania dos países que a integram, fazer o alargamento desejado da própria União Europeia, ir criando acordos de cooperação conforme tem feito até este momento. Claro que tenho motivos para estar otimista e pensar que isto daqui a uns tempos será um pesadelo ultrapassado. Alexandra Gonçalves, por que, em acreditando nesse momento que pode acontecer, de uma Europa fortalecida, pós-problema, porque a gente se fortalece depois dos desafios, né? Por que quem está em casa agora assistindo tal, tem que optar pela AD? O que a AD tem de diferente para contribuir lá no Parlamento Europeu e em prol de Portugal? O que é o diferencial da AD para essas eleições? A AD tem um histórico com algumas destas pessoas de contribuir para muitos destes acordos que já estão a ser negociados em termos de construção de uma Europa mais sustentável, mais coesa, mais equilibrada e, portanto, tem estado a contribuir para um bem-estar comum, para que este conjunto de países continuem a ser destinos não só onde as populações querem viver, mas querem vir viver. Sim. Não só dar resposta às populações que cá estão, mas todos aqueles que vai conseguindo dar resposta a um bem-estar a outros que vêm na Europa o seu país ou o seu continente para residir. Portanto, a AD tem uma equipa também com experiência, tem propostas que procuram dar respostas aos problemas da atualidade. É uma equipa que tem nos desígnios da coesão social, da sustentabilidade, da transição energética, digital e todo um conjunto de eixos principais para um desenvolvimento económico de um continente ou de um conjunto de Estados-membros que tem estado positivamente envolvida na construção de uma Europa mais forte e mais resiliente. E, portanto, nós acreditamos que o projeto da AD para a Europa é aquele que vai trazer melhores resultados. Para finalizar, e aí eu vou voltar lá, vamos parar de falar um pouquinho de política e voltar a falar de educação, que eu acho que tá no seu âmago, está no seu coração, e falar um pouco dos jovens portugueses. Muito se fala dos talentos portugueses que se perdem a cada ano porque eles buscam oportunidades de melhor remuneração em outros países, tal. E você que lidera um departamento, uma universidade focada no turismo, na região mais turística de Portugal, esses jovens talentos que passam pelas mãos desses docentes, desses professores a cada ano, não enxergam os seus futuros em Portugal, ou isso está mudando devagar? Como é que a sua percepção desses alunos brilhantes, muitos deles, que a princípio todo mundo acha que vão embora de Portugal, mas nós estamos falando de um país que tem um turismo muito forte e da região
espetacularmente, né, provida como destino turístico, inclusive não só daquela temporada, mas se você conhecer bem o Algarve, você vê que tem turismo para o ano inteiro. Como é que faz para segurar essa garotada aqui? Bem, eu aí gostava de falar um bocadinho até pessoalmente, porque eu tenho 2 filhos que estão a estudar na universidade, por acaso em Lisboa, porque aquilo que estão a frequentar não existe uma oferta na região. Sim. Começar por dizer isso, que a universidade é um polo de conhecimento extraordinário e de desenvolvimento tecnológico, que faz um trabalho ao longo destes últimos 40 anos fenomenal numa região onde a universidade pública é a Universidade do Algarve, portanto, é a única universidade, e que isto é essencial e foi essencial para capacitar quadros para a nossa região. A universidade, neste momento, tem ex-alunos em todos os setores da nossa economia. E isso é uma mais-valia e é um contributo que tem que ser ressalvado da universidade para a nossa região e para o país, porque ajudou a fixar população e a qualificar a população que cá está e que para cá vem. É verdade que é uma universidade que tem um peso grande de alunos que são da própria região, mas também tem muitos alunos que vêm de outras regiões do país, nomeadamente, sobretudo, a sul do Tejo. Falando sobre as perspectivas... Do Brasil também. Também, são 800 muito. E tantos. Sim, é o maior núcleo de estudantes estrangeiros, é o núcleo de estudantes brasileiros. Sim. E é muito interessante porque em todos os níveis da oferta de ensino, desde o ensino profissionalizante, que são os CTESP, os cursos técnicos superiores especializados, sim, até às licenciaturas, aos mestrados e doutoramentos. Portanto, estão presentes, alguns vêm para fazer o doutoramento e acabam por ficar cá, porque, de facto, nós temos oportunidades para todos. Sim. A narrativa que existe neste momento, preponderante, é que os jovens têm que ir para fora, sim, para encontrar melhores oportunidades. Sim. Eu gostava de dizer, daquilo que vou falando com os jovens, há muitos que querem ficar cá. E o problema é, junto desses, como é que nós podemos ajudar aqueles que cá querem ficar a ficar, porque há muitos que já não têm essa lógica de pensamento. Os jovens hoje, e das conversas que vou tendo, ainda a semana passada participei num debate sobre o ensino artístico e os jovens e o futuro na região, porque tem especificidades, o ensino artístico na região. Eles diziam que a mobilidade faz parte da sua forma de estar. A União Europeia contribuiu bastante para isto, porque esta facilidade com que há os projetos do Erasmus+, de mobilidade que fazem sim, um semestre fora, ou inclusive é o espaço Schengen, que é esta mobilidade de pessoas e bens, que faz com que não haja exigências para andarmos entre países a circular dentro da União Europeia, contribuíram que o jovem hoje tem uma forma de estar diferente da nossa, que começámos o nosso emprego num sítio e mantivemos quase sempre no mesmo sítio, na mesma localização. Hoje os jovens agarram oportunidades para viajar, a viagem é o dia-a-dia de todos nós, cada vez estamos hoje aqui e amanhã, cada vez mais, isso é um processo natural. Às vezes olhamos negativamente para esta questão. Negativamente porque isto dificulta o quê? A constituição de família, o aumento da população, a fixação em determinadas zonas do país onde há falta de jovens e há falta de crianças, porque a natalidade é uma das nossas grandes questões, sim, o envelhecimento da população e a falta de população ativa. Portanto, estes equilíbrios podem ser conseguidos através de medidas concretas, nomeadamente a aposta, por exemplo, em indústrias emergentes, a questão das tecnologias, a criação de polos tecnológicos, o financiamento através de fundos estruturais a estes polos de investigação e desenvolvimento em áreas emergentes, sim, no ambiente, na tecnologia, na agricultura, nas áreas principais, no turismo, a criar, de facto, capacidade para investir e fixar e criar oportunidades de progressão. Ou então, também, mecanismos de facilitação da habitação jovem, que é outra das questões, porque sabemos que essa questão é transversal ao país, mas que em Lisboa, no Porto ou em Faro, no Algarve, a questão da habitação são questões essenciais. Portanto,
trabalhando, o governo já está a trabalhar em algumas medidas e, portanto, transpondo algumas destas iniciativas também para a União Europeia e para um trabalho conjunto entre países que crie maior coesão também nestas respostas, porque a juventude é o futuro, já não somos nós e precisamos deles e do seu conhecimento. Porque também é comum dizer-se que temos a população mais qualificada de sempre. Verdade. Portanto, vamos contribuir para que essa população nos dê um retorno deste investimento em educação que tem vindo a ser feito pelas famílias, pelo Estado, por todos nós. Eu adorei esse papo porque você tem na sua personalidade o positivismo, o otimismo sempre e o brilho no olho quando trata dos assuntos que te encantam. Então, muito obrigado por esse papo, por essa entrevista, que você tenha muito boa sorte nesse momento, né, político esse ciclo político, e que você, independente de qualquer coisa, continue sempre defendendo, fomentando e representando o Algarve e os algarvios, porque o Algarve não é composto só de portugueses, o Algarve é feito por muitos, eu me sinto algarvio, já não sou nascido aqui, sou brasileiro, e sinto que muitas pessoas que estão no Algarve se sentem de verdade pertencentes a essa região, se denominam como algarvios, eu sou daqui, não é mais eu não moro aqui, eu vivo aqui, né? E para viver, a gente tem que sentir todas essas... Mas essa é uma das grandes questões deste nosso Algarve, é que nós temos esta capacidade de hospitalidade, de integração de todos os que vêm para cá viver, independentemente da sua naturalidade, sim. Que é uma questão inata, porque sempre fomos povos que fomos e voltamos, e há uma harmonia, uma tolerância, uma capacidade de viver bem com o outro, que nós temos que torná-la, e é um bocadinho o espírito da Europa, não é? É esse. Precisamente. É isso. E foi um prazer, foi um gosto. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Um prazer. Obrigada. Muito boa sorte. Obrigada. E a vocês que nos acompanharam durante esse papo aqui, mais uma vez o nosso agradecimento. Continuem sempre conectados com a Connect TV Algarve. Um grande abraço para vocês. Até mais.